Muita gente acha que o hematoma subdural crônico é um sangramento que, uma vez que tenha acontecido, ele vai ficar quietinho ali, ele não vai aumentar. E aí que está o engano. O hematoma subdural crônico, muito mais do que um sangramento, hoje a gente entende que ele é uma doença inflamatória, que se não for tratada, ele vai continuar aumentando de tamanho. E agora a gente vai entender o porquê. Então, na aula anterior, eu já expliquei, o que é um hematoma subdural crônico e a epidemiologia, os números, o porquê da importância da gente estar fazendo vídeos e trazendo conteúdo sobre esse tipo de hematoma. O link está aqui embaixo, vocês podem clicar e assistir esse vídeo. Acho muito importante para não pegar a aula aqui, meio caminho andado. Então, vale a pena assistir. Bom, o que a gente vem falando agora nessa aula, o objetivo é mostrar que o hematoma subdural crônico ele não é um tipo de sangramento comum que uma vez que sangrou, imagina, sangrou, drenou 20 ml ali para o tecido cerebral e agora ele vai ficar quietinho. Não é assim que acontece. O hematoma subdural crônico ele vai acontecer no espaço subdural, como nós já falamos, e ele vai criar uma cápsula ao redor dele. O sangue no tecido próximo ou no tecido cerebral, ele é inflamatório. Qualquer coisa que gere inflamação no nosso organismo vai ser encapsulado, o nosso organismo vai tentar conter aquilo dali. Só que essa cápsula, ela acaba sendo friável, ela acaba propiciando, aumentando a chance de pequenos sangramentos. E a gente vai perceber que existem 4 tipos de cápsula, vamos dizer. Essa cápsula tem uma membrana interna e uma membrana externa. A questão toda está nessa membrana externa, e nós vamos ver quais são esses 4 tipos. Então a gente vê que existe o não inflamatório, então é um curso mais benigno da doença, quando essa membrana ela tem esse perfil não inflamatório. A gente vê o de infiltração inflamatória, essa pode evoluir para o não inflamatório, mas pode evoluir para o tipo 3, que é a mais perigosa de todas, que é o hemorrágico inflamatório. Ela promove uma inflamação e pequenas hemorragias. Inflama e sangra, inflama e sangra. Então vocês percebem que vai aumentando o tamanho do hematoma, vai aumentando o tamanho da cápsula onde esse hematoma está e, consequentemente, como eu falei na primeira aula, ele vai comprimindo o tecido cerebral à medida que ele vai aumentando. E o 4º tipo é que passou pela fase 3, que é a hemorrágica inflamatória, e já começou a virar cicatricial inflamatória. Esse tipo 4 ele pode ser estimulado por terapias que eu vou falar lá no final, nos últimos vídeos dessa série. Então, qual é o objetivo? Nós precisamos entender qual é o padrão do paciente. Hoje já existem estudos que nos mostram um pouco qual é o tipo de cápsula em que esse paciente está, mas, no fim das contas, o importante é entender que esse hematoma, por mais que ele seja pequeno, ele precisa ser acompanhado. E a gente vai ver nos vídeos mais à frente que existem tratamentos conservadores, em que a gente não vai operar o paciente, a gente vai somente acompanhá-lo. Só que não pode se perder de vista. A gente tem que acompanhar, porque alguns pacientes em que a gente vem acompanhando, com pequenos hematomas, de um dia para o outro, isso começa a aumentar. Essa cápsula, como é uma doença inflamatória, pode passar, por exemplo, do tipo 1 ou do tipo 2 para o tipo 3. Então, por isso, precisa do acompanhamento. Mas muita gente deve estar se perguntando agora, assim, tudo bem, doutor, eu já entendi o que é o hematoma subdural crônico, eu já entendi que os números assustam um pouco, em que 2030 vão ter vários casos, eu já entendi que não é o hematoma que fica quietinho ali, que ele tem o risco de ir aumentando, mas o que causa isso? O que causa o hematoma subdural crônico? Bom, disparado, a principal causa é traumática. Quando o paciente cai, bate a cabeça e, olha, o mais importante, podem ser traumas pequenos, que às vezes o paciente nem lembra. E esse hematoma não acontece no dia do acidente. Então imagina um paciente idoso, que por exemplo tem doença de Parkinson, com uma marcha um pouquinho mais prejudicada, ele cai e encosta a cabeça na parede, não precisa nem cair e bater no chão não. Ele cai e bate a cabeça na parede, machucou o ombro, ralou um pouquinho,
Esse paciente fala, não, não foi nada, não desmaiou, não perdeu consciência, absolutamente nada. E ele considera que foi um trauma pequeno, às vezes nem comenta com a família que caiu, ou que caiu e bateu o ombro, mas a cabeça bateu na parede e ele levou isso de uma forma mais tranquila. O tempo vai passando, passam-se aí 1, 2, 3 meses, esse paciente começa a ter alguma alteração comportamental, começa a ter fraqueza de um lado do corpo, e é aí que a gente vai identificar o hematoma subdural crônico. Mas isso eu vou falar num próximo vídeo, o curso natural da doença. Hoje a gente vai falar das causas, então a causa traumática, e é importante sempre lembrar com os pacientes, caiu, bateu a cabeça, mesmo que seja bobinho, nos últimos meses, é importante olhar e investigar o hematoma subdural crônico. O uso de coagulantes e remédios para afinar o sangue, ou seja, os antiagregantes plaquetários, o AS, por exemplo, isso aumenta muito a chance de hematoma subdural crônico nessa população e principalmente lembrar que não precisa ter queda, são os hematomas subdurais crônicos espontâneos. O paciente usa um remédio para afinar o sangue e espontaneamente acontece esse hematoma. Então, essas são as duas principais causas do hematoma subdural crônico, a traumática e o uso de remédios antiagregantes. Existem outras mais raras, né, quando o paciente não usa remédio para afinar o sangue, mas tem uma coagulopatia, uma doença do sangue, pacientes que foram submetidos a outras cirurgias, isso pode acontecer, mas isso é raro. Para a gente aqui, para a população geral, o que precisa saber é, paciente idoso não pode cair e bater a cabeça, se isso acontecer precisa fazer exame e acompanhamento, e paciente que usa os remédios para afinar o sangue, precisam fazer acompanhamento também. Principalmente se esse paciente começa a ter dores de cabeça frequentes e diferentes do habitual. É normal, né? Todo mundo tem uma dor de cabeça aqui, outra ali, mas dores de cabeça que iniciam a partir dos 50, principalmente dos 60 anos de idade, que são dores de cabeça diferentes do habitual, precisam ser investigadas. Se esse paciente começa a ter alguma alteração do estado mental mesmo, se ele começa a ficar mais apático, se ele começa a ter alguma alteração comportamental, se o paciente começa a ter fraqueza de um lado do corpo, instabilidade de marcha, imagina, é um senhorzinho que sempre andou bem, que sempre fez as suas coisas e do nada começa a ter alguns desequilíbrios com os pés. Isso são todas alterações neurológicas que precisam ser investigadas, mesmo que comecem espontaneamente. Se tiver uma história de trauma, então, aí é obrigatório. Então, a mensagem que precisa ficar com esse vídeo é: o hematoma subdural crônico, por menor que ele seja, ele precisa ser acompanhado com exames de imagem e consultas regulares. Uma mudança nesse hematoma, e a gente entendeu que esse hematoma pode aumentar de tamanho espontaneamente, precisa ser definida nova conduta. Estávamos acompanhando o paciente conservadoramente, com exames de imagem, mudou o cenário, discute-se nova conduta. E também entendemos nesse vídeo quais são as causas, traumática e uso de remédios que afinam o sangue. E é importante saber, gente, que aqui eu não estou falando contra os remédios que afinam o sangue. Eu uso e uso demais no meu consultório. A gente faz prevenção de AVC, os colegas da cardiologia fazem prevenção de infarto, por exemplo. Essas medicações são grandes aliadas da neurologia e da cardiologia. No entanto, uma vez você usando essas medicações, você precisa ser acompanhado, principalmente na população idosa, e se tem a história de um trauma, imagina, paciente idoso usa um anticoagulante ou um antiagregante, caiu e bateu a cabeça, é obrigatório fazer um exame de imagem. A mesma coisa se espontaneamente ele começa a ter alguma dessas alterações que eu falei, dores de cabeça frequentes, estado confusional, mudança do humor, instabilidade de marcha, fraqueza de um dos lados do corpo, dificuldade para pegar um copo, alguma coisa, esse paciente precisa ser investigado. Então a gente vai continuar fazendo essa série de vídeos, né? O primeiro vídeo já tem o link, esse foi o segundo vídeo em que nós definimos o tipo do hematoma, o porquê que ele aumenta o seu sangramento, e também as causas do hematoma. Nos próximos vídeos a gente vai falar até um pouco melhor dos sintomas e vamos começar a falar de algumas correlações
até com doença de Alzheimer. Então continue assistindo a série que vocês vão ver que o conteúdo é bastante importante.